não tem um carro, tem uma serra elétrica, tem todas as ferramentas, não tem um carro na E garagem do ele americano. monta o carro, e ele monta o carro com isso, entendeu? Não, e é exatamente isso. É uma caricatura que a gente está fazendo, mas o modo de vida americano é esse de você fazer tudo que você puder, você sozinho construir toda a sua vida, tudo que você precisa e tal. É exatamente esse o pensamento do americano, assim, né? O pensamento médio do americano, como se fosse o clima geral do pensamento, da ideologia, no bom sentido de ideologia, né, que influencia o homem estadunidense. Agora, quando a gente pensa em taxar os mais ricos, significa que você está pensando assim, olha, você está sozinho acumulando tanto dinheiro que você está atrapalhando quem tem nada de dinheiro. É possível isso? O homem que pensa que eu sozinho tenho que me construir, ele vai pensar que não faz sentido nenhum. Afinal, como somos reféns só do que eu faço e nada mais, o pobre ser pobre é culpa dele, não é culpa minha. Aí ele tem que se virar. Né? Tem uma frase que eu já ouvi em algumas discussões que é: você é pobre, faz alguma coisa, trabalhe enquanto eles dormem. Cara, é uma frase assim que expressa muito bem essa ideologia de o que acontece com você, o que você faz, o seu futuro, o seu presente, é dever e culpa sua. Mas, se a gente pensar de uma forma ética, pensando na sociedade, né? O que é sociedade? O Will trouxe uma explicação muito interessante do indivíduo, né? Que, segundo Lacan, não há um indivíduo, porque a gente é formado de várias coisas, várias faces, né? Das pessoas que eu gosto, de quem influencia e tudo mais, e que faz parte da minha vida. Mas na sociedade não é só isso. A gente precisa de alguém fazendo pão, a gente precisa de alguém limpando as coisas, porque se ninguém limpar aquele galpão, vai sujar, vai acumular sujeira. A gente precisa de pessoas que consertem. A gente precisa de várias pessoas para que possa haver isso aqui que está acontecendo agora. Né? E se você pensar que quanto mais você acumula, muito dinheiro, qual que é a questão dos... A gente tem essa questão da sociedade. Primeira premissa que eu quero trazer aqui. A sociedade é composta de várias pessoas e a gente precisa que ela seja composta de várias pessoas. Mesmo a pessoa mais rica, com mais dinheiro, que ela pode fazer tudo o que ela queira, ela precisa de alguém que faça, que trabalhe, que produza. Afinal, não é possível que um homem só construa um prédio. Né? Enfim, essa é a primeira premissa. A segunda é que... o Rodrigo Hilbert e o Chuck Norris, esse tipo de... O Chuck Norris com um pacote de Big Big e uma caneta Bic, ele faz um prédio. A segunda questão é que o problema de supermilionários é quanto mais você acumula a riqueza, você está pegando uma riqueza que foi produzida, porque a riqueza ela não é igual ao cogumelo, que chove, ele nasce sozinho. A riqueza ela precisa de muitas pessoas trabalhando, e quanto mais pessoas produzindo, você vai ter um resultado final de muitos produtos foram feitos, muita matéria-prima foi agregado valor, com isso você tem mais riqueza, mais valor acumulado em algum lugar. A questão é que para você ter alguém muito, muito, muito rico, é preciso que toda essa riqueza, a maior parte, vá para ele. É por isso que eu fui fazer algumas pesquisas, eu encontrei um censo de 2016, onde você teve muito mais, você teve, acho que, sei lá, 2% da sociedade virou bilionário, no entanto, 30% da sociedade, de forma geral do mundo, né, uma pesquisa mundial, ela ficou mais pobre ou menos rica. Isso é a prova de que você tem o mundo inteiro produzindo riquezas e 80% dessa riqueza vai para tantas pessoas, para pouquíssimas pessoas, e o restante divide na maioria. É por isso que hoje você tem 26 pessoas mais ricas do mundo, com o dinheiro que elas têm, essas 26 pessoas, você tem mais dinheiro do que todo o resto da população mundial. 26 pessoas, cabe nesse quarto que eu tô aqui. 26 pessoas mais ricas do mundo,
elas conseguem acumular mais dinheiro do que hoje tem um pouco mais de 7 bilhões e meio, você tem aí quase 4 bilhões de pessoas que não conseguem somar o que 26 pessoas. Olha, eu não passei não é 26 mil, tá? É 26 pessoas. Então, veja, você tem muitas pessoas acumulando dinheiro, ficando muito super ricas, e mais pessoas perdendo capacidade de compra, de bem-estar de vida e tudo mais. Só que o mundo precisa dessas pessoas. Quando ela prefere ter 1 milhão a mais na sua conta, o super bilionário, ele prefere ter 1 milhão a mais na sua conta, do que 1 milhão a mais distribuído na sociedade, para essa pessoa super rica não vai fazer diferença na vida dela. Mas 1 milhão a mais dividido entre os mais pobres, você vai ter diferença de qualidade de vida, e diferença em qualidade de vida ajuda essa pessoa a produzir mais. Ela tem mais estudo, ela tem mais base familiar, ela tem mais condição de saúde, e ela consegue produzir mais. Então, de forma geral, e isso daqui não é uma coisa super filosófica, tá? Apesar de você pensar, é moral que eu, que já tenho muito, acumule 1 milhão a mais, ou eu deixe que isso seja taxado para chegar para as pessoas mais pobres, que essa é a ideia da taxação dos super ricos, né? Você tirar deles para poder distribuir, porque está sobrando para eles. Então, não é uma coisa tão filosófica assim. Na verdade, eu acho muito prático que um pouco de dinheiro a mais na base da sociedade é mais produtivo, porque é a base da sociedade que produz, que reifica. Essa ideia pode ser muito marxista, esse termo, reificação, mas ele é uma coisa que acontece na natureza.